E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Eu quero falar com vocês duas coisas bem rapidinho. Primeiro, a Artbox desse mês logo vai acabar o estoque. Então, se você está querendo comprar ou ainda nem sabe o que é, acesse o link aqui embaixo dos vídeos e confira a Artbox desse mês que está incrível, está realmente muito bacana. E se você está curioso com o vídeo, fica até o final, que tem uma técnica que eu nunca utilizei antes. Eu mesclei dois materiais e deu um resultado muito legal. Então vamos lá para a vinheta? Por mais que eu tenha aqui disponível no estúdio alguns complementos, algumas ferramentas que podem ajudar muito na hora de fazer o esboço, eu resolvi fazendo tudo no olho. Primeiro para eu poder treinar e aperfeiçoar cada vez mais. Mas eu também trabalho às vezes com mesa de luz e algumas outras técnicas de quadriculado. Dependendo da situação, principalmente quando é uma encomenda ou é um desenho mais complexo, costumo fazer uso dessas técnicas. Mas aqui, como era um desenho mais livre que eu estava fazendo para mim mesmo, ou melhor, aqui para o canal, resolvi ir esboçando. Então vou acelerar o vídeo aí para não ficar muito cansativo e a gente conseguir visualizar o traço. E agora que terminei de esboçar, estou passando apenas a borracha para dar uma limpada no desenho, para mim começar a aplicar as cores. Antes de começar essa técnica, eu vou passar um pouco de fita para proteger. Como vocês podem ver, apesar de ser um desenho com lápis de cor, eu resolvi testar isso. Aplicar uma camada de tinta, no caso eu utilizei uma tinta acrílica, tá? Da marca Acrylex, e é aquela acrílica mais voltada para artesanato, não é acrílica de tela. Com essa base vai facilitar porque a tinta acrílica ela consegue combinar muito bem com lápis de cor. Ele não vai criar uma camada do qual o lápis de cor escorrega muito ou o pigmento dele seja prejudicado na hora de ficar no papel, e vai economizar muito tempo, porque geralmente, dependendo da técnica, você pode dar uma base de cor por baixo para poder ir mesclando os lápis. E como ela é uma tinta fosca, ela não agride muito o papel. Já que eu trabalhei com ela bastante diluído com água, ela já me deu uma primeira camada que assim, resolvi testar. Confesso que quando comecei a fazer o desenho aqui pro canal, essa ideia nem tinha passado na minha cabeça. Mas eu olhei bem e falei assim, vou testar. E acabei testando. E gostei do resultado. A gente vai continuar vendo o desenho aí e vocês vão perceber como ficou mais fácil colocar o lápis por cima.
Uma coisa que costumo ver bastante, e até mesmo em outros canais do YouTube, quando o artista trabalha com lápis de cor, é julgar diretamente o tom do lápis já em cima ali da superfície, do papel, do suporte. Para mim não existe certo e errado, mas eu gosto de trabalhar com uma técnica um pouco diferente. Ao invés de já colocando muita força no lápis, pressionando muito para ficar bem pigmentada a região, eu já trabalho com lápis um pouco mais suave. Eu gosto de ir pigmentando aos poucos, porque isso vai permitir que eu coloque outras cores, mesclando melhor determinadas regiões. Por exemplo, no caso da barba do Mr. Bean, algumas regiões têm um aspecto um pouco esverdeado, tá? A pele da gente tem um pouco desse tom. Então eu costumo colocar um pouco de verde ali, passando bem devagar, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando com um salmão ou um laranja, já mesclando as cores. E eu vejo que muita gente faz isso de uma maneira diferente. Ele já coloca talvez o verde, já uma camada uniforme, e vai aplicando as cores por cima, enquanto eu vou fundindo tudo simultaneamente. Não tem certo ou errado, mas é uma maneira que eu gosto de trabalhar, ainda mais levando em conta que eu dei essa base toda da pele utilizando a tinta.
cabelo, tentei ir fazendo fio a fio. É muito demorado e dependendo da situação do lápis, do papel, não fica tão bem pigmentado. E foi o que aconteceu comigo. Então vou mostrar para vocês mais uma dica que testei para dar uma sobrevida no brilho do cabelo. Com medo de cometer algum erro, eu resolvi fazer um teste rápido em um papel de rascunho, só para ver como ficaria o resultado. E peguei essa caneta, não é Copic, mas ela é tipo Copic, é uma marca concorrente que tem um produto bem similar. E na verdade, ela não chega a ser um cinza e também não é um preto. Ela serviu mais para preencher o fundo, onde tinha uma parte mais clara, né, por conta do papel que é branco e a própria camada de pele da tinta que eu utilizei. Então, os fios do qual eu não consegui preencher com o lápis de cor, a caneta acaba preenchendo ele e escurecendo o cabelo de imediato. Ela também dá um certo efeito de brilho, dependendo da maneira que você visualiza a imagem. Uma coisa que precisei fazer para corrigir a questão de ter pintado o fundo dos olhos com tinta também na hora de fazer a base para o lápis de cor, confesso que nem pensei nisso na hora e tentei jogar um lápis branco em cima da região do branco do olho, mas não funcionou bem. Então eu peguei o mesmo tipo de tinta, que é a acrílica fosca da Acrylex, e pintei o fundo dos olhos para poder atingir o branco necessário que temos. E aproveitando o embalo, também fiz alguns detalhes utilizando a tinta branca. Um acessório que eu sempre gosto de deixar ao meu alcance é uma lixa d'água. Geralmente você encontra ela em depósitos, aquela que você costuma utilizar em parede ou madeira. Às vezes a ponta do lápis tem uma quantidade boa de mina, só que porém não tem uma ponta muito fina para fazer detalhes como nos olhos que estou fazendo agora. Para essa situação, basta passar o lápis na lixa que você vai conseguir afiar a ponta. Confesso para vocês que isso é uma mania, e tenho essa mania há muito tempo. Toda vez que eu trabalho com cor, principalmente lápis de cor, eu tenho uma mania de querer escurecer as coisas com grafite. O grafite ele mescla muito bem com lápis de cor. Você consegue fazer até um certo sombreamento. Então, dependendo da região, quando eu vejo que já saturou demais o lápis de cor, eu costumo passar um pouquinho de grafite ali para dar uma escurecida na área. Geralmente um pouco em cima do olho, alguma ruga ou debaixo dos lábios. Sempre tem alguma regiãozinha ali que eu quero dar algum retoque escurecendo e jogo um pouco o lápis de cor. Tem que tomar cuidado para não dar uma impressão escura, uma sombra suja, digamos assim. Se você exagerar, pode acabar estragando, passando do ponto desejado no desenho.
finalizar o desenho, decidi pintar o fundo utilizando o mesmo tipo de tinta. Como já estou mesclando mesmo as técnicas, pensei, por que não fazer o fundo com a tinta, já que vai deixar ele bem mais uniforme.